Boa noite, gente. Vamos lá para a nossa aula. Eu fiz uma apostilinha para a gente não ficar perdido, né? Para a gente linkar as nossas ideias. Em que pese essa aula nossa, essa disciplina, na verdade, né? É muito dinâmica. A gente precisa de um embasamento teórico. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no final da aula. Essa apostila eu vou colocar ela em PDF no SAG. Lembrando que quem não regularizou a matrícula, peço que ligue na secretaria e regularize, porque daqui a pouco eu já começo a lançar notas e quem não tiver no SAG, eu não consigo lançar notas e vocês vão ficar prejudicados. Então, vamos lá. Bom, gente, nossa disciplina, comunicação e expressão. Aqui tem o sumário, vocês vão ter acesso a essa apostila. Introdução. Prezado aluno, a organização no estudo online é um quesito indispensável, porque há uma sequência a ser seguida e prazos definidos para as atividades. Bons estudos, professora Lívia. Bom, gente, falei isso na primeira aula. Quem tiver como comprar uma agenda, compra uma agenda, gente, ainda mais quem aí que tiver. A agenda agora tá baratinho. Eu comprei, tô até segurando ela aqui. Uma agenda por R$13, uma agenda preta, bonitinha. Você vai achar a agenda por R$7. Mas tem uma agenda para colocar prazo, para colocar atividade. Então é muito importante, tenham uma agenda para vocês não se perderem. Como a gente ainda não sabe quando a gente vai voltar presencialmente, tanto presencial também a agenda é fundamental, mas com aula online é assim, indispensável mesmo ter essa organização. Vamos lá, gente. Comunicação. Abelardo Barbosa, conhecido como Chacrinha, um dos maiores comunicadores do rádio e da televisão brasileira, afirmou: quem não se comunica, se trumbica. Para não se trumbicar, a palavra comunicação, de acordo com o dicionário Aurélio, significa o ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens por meio da linguagem falada, escrita ou de sinais, signos ou símbolos. Para que haja comunicação, tem que existir entendimento da mensagem. Vamos lá, gente. Na nossa avaliação final, eu perguntar para vocês o que significa a palavra comunicação. É o ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagem. Muita gente acha que a comunicação ela ocorre só através da linguagem falada. Se eu colocar isso na prova, isso está errado. Por quê? A comunicação ela ocorre através da linguagem falada, da escrita, de sinais, signos ou símbolos. Gente, esses signos aqui é no sentido de ser símbolo. Quando eu vi essa palavra primeiramente, assim, há anos atrás, eu imaginava que signos era só signo do zodíaco. Quando vocês virem essa palavra, é signo no sentido de símbolo. Porque, por exemplo, símbolo do nazismo, a gente vê o símbolo, a gente já sabe tudo aquilo que representa. Então, é um jeito de comunicar. Um cara estava com uma suástica, né, no braço, num bar aí, ele foi preso por apologia ao nazismo. Ele não falou nada, ele não precisou falar nada, mas ele cometeu um crime só de estar com o símbolo, com a suástica no braço. Continuando. O publicitário Duda Mendonça escreveu o seguinte: comunicação não é o que nós falamos, mas o que as pessoas entendem. Isso vale muito, gente, para professora. Eu já tive professores ótimos na faculdade, no mestrado, nas pós-graduações que eu já fiz. Mas eram professores que não sabiam transmitir. Então, apesar deles terem assim, um conhecimento invejável, eles não tinham uma boa comunicação. Porque comunicar não é só falar. Comunicar é fazer com que as pessoas nos entendam. Por isso a importância de uma boa comunicação, porque não adianta você simplesmente falar e ninguém entender o que você está falando. A obrigação de se fazer entender é de quem emite a mensagem e não da pessoa que recebe. Por exemplo, quem está emitindo essa mensagem para vocês, essa aula? Sou eu, então eu sou a emissora. É minha a obrigação de me fazer entender. Não é obrigação de vocês
entender o que eu falo. Se eu vier aqui falar, por exemplo, um linguajar do direito, vocês não vão me entender. Isso vale para didática em sala de aula. Isso vale para quando eu vou atender um cliente no meu escritório de advocacia. Se eu começar a falar em juridiquês, ele não vai entender nada. Então, eu poderia dar aula para vocês de uma forma muito mais rebuscada, falar um português de Machado de Assis e querer demonstrar o meu juridiquês. Mas isso é balela. Hoje em dia, a gente tem que saber o lugar de cada coisa. Por exemplo, se eu estiver numa audiência, apesar que eu não falo juridiquês nem audiência, mas é óbvio que eu posso me sentir mais à vontade de falar um linguajar jurídico. Por quê? Todo mundo lá entende. Então não tem por que eu falar aqui, não tem por que eu usar o juridiquês com uma pessoa humilde, até uma pessoa, por exemplo, um dentista, uma pessoa que já estudou, se eu falar o juridiquês com ele, ele não vai entender, assim como se um dentista falar a linguagem técnica dele, eu também não vou me entender. Então a comunicação, ela só é eficaz quando a gente consegue transmitir de fato aquilo que a gente quer falar. Continuando. No processo de comunicação, ao emissor da mensagem, no caso, nesse caso aqui da nossa aula sou eu, o receptor, que são vocês, e o meio que utilizamos para fazer essa mensagem chegar ao ouvinte, através do que? Dessa videoaula. E daqui a pouco vai virar um link para vocês no YouTube. Imagine o contexto seguinte, vamos imaginar essa situação. Uma pessoa foi convidada para fazer uma palestra sobre a temática técnicas de atendimentos e vendas. O local é um auditório e o indivíduo deverá utilizar microfone e recursos audiovisuais. Neste exemplo, a pessoa convidada para palestrar será a emissora da mensagem. O público que no auditório tá errado, peraí. Que no auditório será que estará, porque a primeira vez que eu estou usando essa apostila, gente, tem vários errinhos aqui. O público que está no auditório será o receptor dessa mensagem, beleza? E o corpo, o voz, o olhar, os gestos, roupas e todos os recursos audiovisuais que serão utilizados passará a ser os meios de como essa mensagem que está partindo do emissor vai atingir o seu receptor. Colocando aqui, gente, voz, olhar, gestos, roupa. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler um livro que fala o corpo fala. Os nossos gestos falam muito. Então, como eu já falei com vocês, a comunicação vai muito além da língua falada, né? Um olhar, a voz, a entonação é importantíssimo, a roupa. Por exemplo, se eu for para uma audiência, eu adoro All Star, eu gosto muito de rock and roll, então eu tenho um monte de camiseta dos Beatles, do Queen. Se eu for dessa forma para uma audiência, eu posso passar, isso não quer dizer que eu não seja, mas eu posso passar uma impressão que eu não tenho capacidade técnica para estar lá como advogada. Isso deixando de lado toda a questão da burocracia jurídica, eu nem posso fazer audiência dessa forma, mas caso eu queira fazer, eu tenho que pensar que a minha mensagem que eu estarei passando em audiência pode ter sido comprometida pela minha roupa. Continuando. Para apresentar uma conversa apropriada, o profissional deve ser conhecedor pleno das mudanças sociais e entender das razões que geram tais transformações. E certamente terá sucesso onde quer que esteja, de acordo com Germinari e Portugal, que são dois autores que eu utilizei nessa apostila. Bom, gente, eu vou falar, por exemplo, vou palestrar numa favela, né, no Morro do Papagaio, em Belo Horizonte, não sei se vocês conhecem, mas é uma comunidade muito carente, e lá eu vou falar de meritocracia, e lá eu vou falar que a vida é cor-de-rosa, lá eu vou falar que quem não estuda quem não quer, quem não corre atrás, sabe essas palavras vazias? Isso numa comunidade carente? Então, quando a gente vai falar, a gente tem que saber qual que é o contexto. Quem que vai estar, quem estará nos ouvindo, quem vai estar interagindo, porque entender das mudanças sociais, né, no lugar onde eu for falar, vai me ajudar muito a não dar, como diz meu pai, varada na água e passar vergonha. Vamos lá. Falar em público, né? Tem gente que só de ouvir
Ai, meu Deus, vou ter que apresentar trabalho. Vou ter que fazer uma audiência. Ai, meu Deus, a professora me chamou via Google Meet. Vou ter que me apresentar. Isso, gente, é normal. A maioria das pessoas tem medo, né, de falar em público, tem receio. Eu sou uma pessoa que eu posso falar que eu não tenho problema em falar em público, mas também não é aquela coisa que eu adore, assim. Mas eu sei que isso faz parte do meu trabalho e eu lido com isso igual tem que lançar a nota no diário. Não é a coisa que eu mais adoro nessa vida, mas eu tenho que fazer. E isso não pode ser uma coisa que nos paralise. Por isso é importante, a importância de se aprender a comunicar. Desculpa, gente, meu telefone tocou. Bom, vamos lá. Estudos epistemológicos confirmam que o receio de falar em público é um dos mais prevalentes na população em geral. Gente, a maioria das pessoas tem medo. Epistemológico, gente, ó. Deixa eu arrumar aqui. Estudo epistemológico, gente, é estudo científico, né? Não é achismo, é estudos comprovados, né? Já confirmaram que um dos medos que mais prevalece na população geral é o medo de falar em público. E sua prevalência independe do gênero, etnia e idade, que tem incitado estudos que avaliem e dimensionem tal circunstância peculiar. Gente, eu tenho assim, uma teoria minha, né? Não é minha, não. Acho que isso veio de tudo que eu já estudei sobre comunicação. O medo que a gente sente de falar em público não é nem que a gente não saiba, não é nem que a gente não domine aquilo que a gente vai falar. A gente tem medo que o outro vai pensar na gente. O ser humano tem muita necessidade de agradar, por mais que a gente fale assim, ah, é problema, eu não tô nem aí que pensa de mim. A gente tem essa necessidade. Na adolescência, a gente quer participar de um grupinho, a gente quer fazer parte, entre aspas, de uma tribo. Depois, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente quer ter respeito. Então, a gente se preocupa mesmo com o que os outros vão pensar da gente. Mas, se eu tenho um conselho para dar para vocês, é que vocês guardem essa frase para a vida. O que pensam de mim é problema deles, literalmente. Sabe por quê? Ninguém vai agradar todo mundo o tempo todo. Eu posso dar uma palestra, eu posso dar uma aula e essa aula ser maravilhosa. E eu repetir essa mesma aula semana que vem, eu não estar num bom dia e ser péssimo. Então, a gente também tem que ser mais maleável com a gente mesmo, sabe? Tem dia que a gente não tá bem, tem dia que a comunicação não tá 100%, e por mais que você dê o seu melhor, e vamos supor que eu dê a melhor aula, vai ter gente que vai amar e vai ter gente que vai criticar, e faz parte da liberdade de expressão, né? O mesmo direito que eu tenho de me expressar, o outro tem. Então não se preocupe, quando tiver um trabalho, quando tiver uma entrevista de emprego, quando tiver uma apresentação para ser feita, dê o seu melhor. E problema que vão pensar da gente. Vamos lá. O falar em público, ao mesmo tempo, tem sido avaliado como um poderoso estressor psicossocial, provocando ansiedade e afetos negativos, além de respostas neuroendócrinas, metabólicas, imunológicas, cardiovasculares e eletrodérmicas. Gente, um cliente meu, a última audiência, ele tinha que testemunhar, né? E ele tava assim, sabe esse né que eu acabei de falar? É um vício de linguagem. A gente vai estudar mais pra frente. Tem gente que fala assim, então, eu às vezes tenho esse né. Mas a gente vai estudar isso mais pra frente. O falar em público, gente, ele pode criar problema no nosso corpo, pode baixar a nossa imunidade, pode dar taquicardia, de tão sério. Esse meu cliente, ele falou, doutor, eu nunca entrei num fórum na minha vida. E na época eu achei até engraçado, ainda brinquei com ele, falei assim, nossa, eu venho aqui 3 vezes por dia. Só que a gente nunca pode menosprezar o medo do outro. Que o que pra mim é tão corriqueiro, pra ele era, nossa, falar na frente do juiz. Ele transpirava, ele teve que tomar remédio pra pressão. Então isso tudo pode acontecer. Por isso que a gente tem que aprender a controlar as nossas emoções na hora de falar em público. O receio social, na maior parte das ocasiões, está coligado as circunstâncias de performance, ou seja, como que vai ser minha performance, como falar em público, as interações sociais do dia a dia, como ir a uma festa, uma entrevista de emprego, apresentações em geral e etc.
Há um fato incontestável: a comunicação eficaz é símbolo de poder e autoridade. Gente, fala sério. Eu dou muito exemplo jurídico, que é o meu mundo, né? Quando você vai no júri, assim, eu não faço júri, porque eu não mexo com criminal. Mas é tão bonito, né? Quando você vê aquele advogado, aquele promotor defender aquela tese, ou você vê aquele palestrante muito apaixonado pelo que fala sobre o tema. Não é bonito? Não dá uma sensação de poder, de autoridade? Nossa, olha esse psicólogo falando. Esse cara é o cara. Tem uma psicóloga que eu adoro, gente, quem tem Instagram, principalmente as meninas, chama Pamela Magalhães. Ela tem uma dicção, sigam ela, gente, ela é maravilhosa. Ela tem uma dicção, ela tem uma forma, um timbre de voz melódico, doce, assim, um tom de voz maternal. Que delícia de escutar aquela mulher falar. E eu penso, que pessoa com autoridade naquilo que fala. Então, falar bem, passa essa imagem. Porque se eu chegar numa audiência, meu cliente pode estar certo, e eu começar a gaguejar na frente do juiz, ele vai ficar com o pezinho atrás. Falar, será que essa menina sabe do que ela está falando? Será que o cliente dela realmente tem razão? Assim como no caso de vocês, numa entrevista de emprego, se você chegar lá, né, encurvado, porcundo, assim, com medo da entrevista, não passa confiança para o seu empregador. Por isso, a importância da comunicação. Cada vez mais, em nosso mundo globalizado, a busca da excelência nas comunicações é um desafio para quem pretende atingir alto nível de profissionalismo e contribuir para um bom desempenho dos seus negócios. Deixa eu beber água aqui, gente. Eu falei isso com vocês na primeira aula. Antigamente, quem era o nerd da sala, tirava as maiores notas, tinha garantia de sucesso. Hoje em dia, a garantia de sucesso, óbvio que você não pode ser um aluno medíocre, um aluno ruim, mas se você for um aluno mediano e você tiver uma boa comunicação, você vai longe, você consegue alçar altos voos. Bom, gente, a oratória. A gente vai ver algumas técnicas de oratória, esses vícios de linguagem que eu falei para vocês e que eu tenho muito, igual eu acabei de falar. Então, sabe esses vícios? Quem é um orador profissional, ele vai ficar muito atento a isso. Você vai ver que ele não vai cometer esses deslizes. Mas no nosso caso, a gente quer ter uma boa comunicação. Esses pequenos deslizes não vai tornar o nosso discurso descredibilizado, né? Então, vocês não precisam ficar... Ai, meu Deus, a Lívia falou que não pode pôr a mão no bolso. Ai, a Lívia falou que não pode falar... A Lívia não fala... Entende? A gente vai seguir umas técnicas, mas não precisa seguir aquilo à risca. São só dicas para melhorar essa oratória. E a gente tem que melhorar muito mais o nosso psicológico, né? De destravar isso, se libertar desse medo, do que seguir regras pré-estabelecidas propriamente ditas. São importantes? São, mas não precisa desesperar de seguir aquilo à risca, não. Vamos lá. A oratória é um método de alocução, ou seja, é a arte de como falar em público, ou ainda um conjunto de regras e técnicas que aceita aperfeiçoar as características pessoais de quem se propõe a falar em público. Se eu perguntar isso em prova, der uma questão de múltipla escolha, vocês vão saber responder? Então, por isso que é importante assistir a aula e ler a apostila. Vamos lá. Atualmente, a habilidade de se comunicar faz parte da exigência de mercado, que procura pessoas com qualificações profissionais, competências multifuncionais e desenvolvimento pessoal. Gente, hoje em dia, a empresa precisa de um funcionário multifuncional, um funcionário que saiba lidar com o colega, um funcionário que saiba se comunicar, que saiba escrever um bom e-mail. Isso tudo faz parte da comunicação. Olha aqui que o Germinari falou, isso é muito importante. Não basta ser apenas competente e ter um bom currículo. É igualmente essencial saber relacionar-se, comunicando com segurança os conhecimentos profissionais. E comunicar-se eficientemente é algo imprescindível para marcar e fortalecer o marketing pessoal. A gente vai ter uma palestra sobre isso, que é muito importante.
Lembrando, viu, gente, o Instagram fala muito de marketing pessoal, o que você quer passar através do seu Instagram, é uma coisa para vocês pensarem. A oratória é a peça-chave para a persuasão plena dos profissionais, sendo essencial para o sistema progressivo da qualidade de ensino, começando, a princípio, nas bases da educação, formando profissionais modernos, organizados e conscientes, alcançando de tal modo positividade na busca de um ensino de primeira linha. A comunicação é o fator imprescindível para o exercício de qualquer função em qualquer área e está diretamente ligada ao sucesso ou insucesso da carreira escolhida. Não basta ser nerd, vai precisar saber se comunicar. Saber o que e quando falar importa sentidos muito mais avançados do que apenas falar bem. Inclui o poder de influenciar com ideias próprias outras pessoas para divulgar a tese defendida em uma situação de fato. Toda a argumentação visa, de fato, a mudança na cabeça dos ouvintes. Trata-se de modificar as próprias teses, às quais aderem, ou simplesmente a intensidade dessa adesão, medida pelas consequências posteriores que ela tende a produzir na ação. Esse jeito de citar aqui o autor, gente, vocês já tem que ficar com uma certa familiaridade com isso aqui, que vocês vão usar no TCC. Finalizando, com a oratória é preciso buscar o interesse do público, visando compreender a problemática do assunto discorrido, as razões históricas pelas quais geram interesse e o que leva o público a procurar uma prerrogativa essencialmente relevante para comprar a ideia daquele orador. Sendo assim, a comunicação em todas as suas formas é fundamental para todas as carreiras, principalmente quem opera a ciência jurídica, que é o meu caso. Bom, gente, tarefa. Eu preciso que vocês tenham interpretação de texto. Vamos ver. Exercício aula 18.2. Assistir o vídeo abaixo para futura avaliação. Não quero escutar isso no grupo. Professora, tem que resumir o vídeo? Eu tô falando aqui, gente, que é para resumir? Não, estou falando assistir o vídeo abaixo para futura avaliação. Eu vou cobrar alguma coisa desse vídeo, eu vou citar, gente, fale sobre tal coisa que foi falado no vídeo do Leandro Carnal e do Diogo Arraes. Então, vamos se ater ao que está escrito. Vocês são alunos universitários. O exercício de hoje é assistir o vídeo abaixo. Ponto. Não precisa fazer nada. Beleza? Só assistir, né? Não tem resumo? Não tem nada. Beijo, até a próxima aula. Não deixe de assistir esse vídeo. Leandro Carnal é um historiador muito bacana. Quem quiser ter um jardim mais florido, ser uma pessoa mais interessante, eu indico... Ai, meu cotovelo! Eu indico o Leandro Carnal. É porque eu dou aula para vocês aqui, ó, na frente do computador. Eu queria estar aí presencialmente, eu fico gesticulando como se eu estivesse falando para vocês. Um beijo, até a próxima aula.